som deste pandeiro e do meu tamborim, meu samba. Ela é uma das maiores representantes do genuíno samba carioca. A nossa entrevista de hoje é com a cantora e compositora Tereza Cristina. Tereza, muito obrigada por nos receber aqui. Tudo bom? Tudo bom? Você começou a cantar profissionalmente com 26 anos, mas antes disso, o samba já fazia parte da sua vida? Mais ou menos, assim. Fez mais parte na minha infância. Só que quando ele fazia parte da minha vida, eu não fazia parte da vida do samba. Eu só queria ouvir música americana. E meu pai ouvindo samba. E eu não me identificava com aquilo. Eu ouvia, conhecia, sabia cantar, reconhecia, sabia as letras. Não sabia nem o que estava cantando, mas cantava as letras. E fui me aproximar mais do samba quando eu fiz 25 anos. E por que você disse que sua vida se divide antes e depois do Candeia? Meu pai, ele tinha 3 discos somente, 3 LPs. Um era o Índia, da Gal, que eu até desconfio que era porque a Gal estava de tanga, meio de seio de fora, enfim. Ele tinha aquele disco lá que ficava lá pendurado na parede. O disco do Roberto Ribeiro e o disco do Candeia, Samba de Roda, que é o que ele mais ouvia. E o meu pai hoje é aposentado, mas na época era feirante. E eu ajudava ele a ficar ensacando limão para ele vender na feira no dia seguinte. E ele ficava ouvindo o disco do Candeia o tempo todo. E eu, enfim, eu era uma pirralha que ia pro Olaria, pra matinê do Olaria, dançar um globo espelhado. Não estava nem aí pro Candeia. Quando eu fiz 24, 25 anos, eu casei, fui morar no Leblon, morava na Vila da Penha, fui morar no Leblon. E fiquei lá, morando na Zona Sul. E nessa época, a classe média ali, a galera da Zona Sul, estava muito próxima do samba, né, desse chamado samba de raiz, assim. E aí, um belo dia, um amigo meu chegou na minha casa e falou assim, eu achei esse CD aqui na Rua São José, na cidade, você conhece? Aí eu olhei assim, achei que conhecia, mas reconheci mais ou menos a capa, botei o CD para tocar. Gabi, quando o CD tocou, eu sabia cantar todas as músicas. E aquilo me deu uma emoção muito forte, porque eu falei, meu Deus, como é que eu sei isso? O que é isso? Quem é esse cara? Candeia. Partido Alto, eu já disse que é a expressão mais autêntica no samba. É isso aí. Por isso que eu canto. Ao meu amor deixo o meu sentimento. Para os meus filhos deixo um bom exemplo. Deixo como herança a força de vontade. Paz do Senhor. Quem semeia amor deixa sempre saudade. E aí acendeu uma luz dentro de mim, assim, porque eu fui pesquisar para saber quem era o Candeia. Fui ficando meio louquinha também, porque tudo era Candeia. Tudo que tinha Candeia eu queria ler, eu queria saber, eu queria ouvir, aí queria ouvir outros discos dele. E aí eu tive uma ideia muito louca, que hoje eu não sei se eu teria. Eu não era nada, eu era vistoriadora do Detran. E a minha vergonha foi tanta de ver que o Candeia era um gigante, assim, era um compositor e um cantor, uma pessoa incrível, um visionário, sabe? Um contestador, um portelense, assim, de mão cheia. E eu falei, cara, eu vou fazer um show cantando só músicas do Candeia para agradar o meu pai. Quer dizer, fazer um show sem ser cantora. Foi uma coisa... E aí os loucos compraram a minha ideia, né? O que hoje é o Grupo Semente. Quando eu via, eu estava em casa ensaiando as músicas do Candeia. E aí me aproximei do biógrafo do Candeia, depois do Wilson Moreira, do Monarco, da velha guarda da Portela. Quando eu vi, eu estava compondo samba. E eu entrei no mundo do samba pelas portas do Candeia. Então, eu até brinco com os meus amigos, né? Que todo mundo fala, você não é sambista, você é roqueiro. Eu falo, cara, minha vida é AC/DC, é antes do Candeia e depois do Candeia. Porque o reencontro com esse álbum me fez correr atrás de um passado que eu não tive, sabe? E mudou a minha vida, né? Hoje em dia eu sou compositora, cantora, compositora, vivo de música e sou do samba, né? Sou uma sambista. Tereza, no início da sua carreira você era bem tímida, cantava com os olhos fechados. Quando é que você se sentiu confiante no palco? Foi tudo meio paulatino, né? Assim, eu gravei o meu primeiro DVD, que pra mim na época foi uma conquista muito grande, gravar um DVD.
depois eu fiquei assistindo aquele DVD e eu fiquei tentando fugir dele. Porque tudo que eu não gostava de fazer, eu fazia. Fechava o olho, olhava para baixo, nervosa, tensa, muito preocupada, cantava tensa, eu via a minha expressão no rosto, a minha testa assim, franzida. E aí depois quis gravar um outro DVD para tentar me descontrair mais. E fui descontraindo com o tempo, fui abrindo o olho também, né? Porque o Semente me obrigava a cantar de olho fechado, porque as pessoas eram muito próximas. Aí depois eu fui cantando em outros palcos, eu fui abrindo o olho, fui descobrindo coisas incríveis, né? Descobrindo a cara do meu público, que eu não sabia quem estava me vendo. Você cantar de olho fechado, existe um momento que é bom você se concentrar, mas você perde também muita coisa. Você perde a pessoa te vendo, a reação da pessoa com que você canta. Depois que eu gravei o segundo DVD, o Melhor Assim, e logo em seguida, depois, uns 2 anos depois, eu fiz o disco fiz um trabalho só cantando as músicas sucessos do Roberto. E esse show foi muito importante para mim, porque foi com uma banda de rock. Então eu saí da minha chamada zona de conforto e fui cantar músicas que tinham a ver com a minha vida, porque eu ouço o Roberto Carlos desde que eu sou criança, mas nunca tinha cantado sem um surdo, sem um pandeiro, sabe? Sem um regional me acompanhando. Então foi uma lição muito grande para mim. E me abriu aquelas músicas todas românticas e contestadoras do Roberto lá dos anos 70. Me fez muito bem também. Eu gravei também um DVD chamado Três Meninas do Brasil, com a Jussara Silveira e a Rita Ribeiro, que também me ajudou a me descontrair mais. A Rita tem muita presença de palco, a Jussara também, então me misturar ali com elas duas, me senti mais livre um pouco, sabe? E a maternidade também mudou muito, sua forma de estar no palco? A maternidade veio para selar, né? Veio para mudar a minha vida definitivamente, assim. Porque aí eu aprendi a relativizar as coisas, sabe? Essa coisa de eu estar sempre tensa no palco, muito tensa, muito preocupada, muito nervosa, muito... Quando a minha filha nasceu, eu mandei tudo pra cima, pra cucuia, entendeu? Se tem a preocupação de estar colocando mais uma pessoa no mundo e educar, mostrar pra ela, né? Mostrar pra ela, tentar mostrar o seu jeito de vida, né? O que é a vida, quais são os valores que a gente tem que prestar atenção, o que a gente tem que passar pro outro, o que a gente tem que deixar que o outro nos influencie. Isso é uma luta diária que eu tenho com a minha filha. E eu sinto que eu cresço com isso, assim. E no palco eu fiquei com a sensação de que eu não devia mais nada a ninguém, assim. Não devia explicação para ninguém. Isso me ajudou muito, muito, muito. Foi preciso também colocar uma couraça para encarar o preconceito? Você já sofreu preconceito? Muito, muito. Desde criança. Sei lá, porque eu estudo desde os 4 anos de idade. Tinha uma explicadora lá na minha rua, na Fila da Penha. E eu ia para a explicadora todo dia. Tinha um garoto que ficava, como eu morava numa ladeira, aquelas casas de muro alto, né? O menino ficava sentado em cima do muro. Eu passava com meu irmão e a minha mãe fazia roupa, né, pra gente, aqueles macaquinhos, né? O garoto todo dia falava pra gente: olha só, 2 macacos vestidos de macaquinho. Todo dia. Todo dia. Chegava no colégio, as pessoas escreviam no quadro, macaca. E meninos fazendo maldade comigo. E no dia da formatura, porque para as pessoas ficarem com mais raiva ainda do racista, né? Eu era inteligente. Então eu deixava muita gente com raiva na minha sala. E ninguém queria admitir que uma negra era mais inteligente do que ele. Na época eu sentia um pouco de raiva dessas pessoas, eu fiquei muito revoltada. Eu chegava em casa, inclusive, eu falava: meu Deus do céu, por que eu nasci preta? Por quê? Por que tem cor no mundo? Porque todo dia eu chegava no colégio e me lembravam de que eu era negra. Todo dia. E isso me fez ficar muito introspectiva, virei uma pessoa muito... porque a minha natureza sempre foi extrovertida. Eu lembro que com 6 anos de idade, na primeira série, eu pedi à professora para imitar a Fafá de Belém na frente. Eu tinha essa coisa extrovertida e o racismo foi me colocando para dentro o tempo todo.
Tanto que quando eu ouvia as músicas do Candeia, criança, que o Candeia falava, ser negro é lindo, negro é maravilhoso, eu falava, esse cara é maluco. Como é que pode esse cara tá falando essas loucuras? Que negro é bom o quê? Manda ele lá pro Davi Pérez, no meu colégio, pra ele saber o que é ser negro. E por incrível que pareça, esse mesmo compositor, né, que falou essas coisas que eu não tinha mente para entender, me fez olhar no espelho e me sentir bonita, sabe? Então, assim, eu acho que o Candeia, ele tem muito mais força na minha vida do que eu posso imaginar. A gente começou falando dele, tô eu voltando com ele de novo. A gente está muito, é uma coisa muito, muito forte para mim. E essa coisa da identidade, de você não acreditar naquilo que as pessoas ficam fazendo você o tempo todo querer acreditar, isso é muito forte. A minha filha, assim, ela ensaiou uns 2 ou 3 dias chegar em casa chorando porque alguém falou que o cabelo dela era feio. E aí eu dei uma bronca nela. Eu falei, levei ela pro espelho, porque o cabelo dela é misturado, né? Ele é ondulado. O meu cabelo é crespo mesmo, o cabelo dela é ondulado. Eu falei, olha o meu cabelo, olha o seu cabelo. O seu cabelo tem um caimento muito bonito. E o seu cabelo é lindo. Você acha mesmo que o seu cabelo é feio? Olha. Aí ela, não acho. Eu falei, então você vai chegar no colégio e vai falar, meu cabelo é lindo, pra essa pessoa que falou que o cabelo é feio. E aí deu um revertério nela, cara, que hoje é o contrário, né? Eu quero prender o cabelo, ela não aceita. Só o colégio tem que prender por causa de piolho. Mas a gente vai sair na rua, vai em algum lugar, eu vou prender o cabelo. Ela, não, mãe, deixa meu cabelo solto. Depois da fama, esse preconceito, ele muda ou fica mais velado? Eu acho que o que mudou foi a minha atitude, né? Eu acho que quem é preconceituoso foi nos anos 70, 80, 90. E alguns preconceitos continuam. Hoje em dia, às vezes, a pessoa tem vergonha, né, de mostrar o que ela pensa. Mas tem um olhar, tem uma atitude, tem um gestual. E hoje em dia, o fato de ser famoso, de ser conhecido ou não, por exemplo, no carnaval mesmo, eu e um amigo meu grande amigo, ele é muito mais escuro do que eu, a gente levou quase meia hora para pegar um táxi na cidade, porque um taxista queria parar pra gente, 2 crioulos, gente, vai parar, sabe assim? Só parou, porque tinha um grupo de pessoas, um meu fã, ele parou um táxi pra mim, um senhor branco, que eu nem conheço, mas já amo essa pessoa, viu que a gente estava ali naquele perrengue, falou, Tereza, sei lá, parou o táxi, entra aqui, entrei no táxi, fui embora, falei... Porque tem uma coisa, né? Eu sou negra, né? Misturada. Por exemplo, meu bisavô foi português, meu pai é negro do recôncavo baiano, minha mãe é do interior de Minas, veio misturado com índio, negro com índio. Então minha pele é meio assim. Mas quando eu tô com um grupo de pessoas com a pele mais escura, eu sou tão negra quanto elas, entendeu? E é uma atitude. E às vezes o cara que não para, o taxista que não para, ele não acha que ele é racista, não. Ele está preocupado com a segurança dele. A primeira coisa a se discutir é que existe racismo no Brasil? Sim, existe. Vamos falar sobre isso? Ou a gente vai continuar com esse discurso de no Brasil não tem racismo, nós somos um país livre, maravilhoso, aqui não tem terremoto, aqui não tem maremoto, tsunami. Outro preconceito que existe no país é o religioso. Como a sua religiosidade está na sua vida e obra? Eu coloco, porque se eu não colocar, ninguém põe, né? Eu não vou esperar. E hoje em dia, a nossa perspectiva, ela tá bem esquisita, né? Com esse aumento generoso de congressistas e políticos evangélicos. Eu, sinceramente, eu queria entender quando foi que o Jesus falou, olha, bote um terno e gravata e fale mal do candomblé. Sabe? Porque do jeito que propaga-se o ódio com relação a um irmão que quer acreditar em algo como você quer, chega ao ponto, a pessoa tem vergonha de dizer qual é o credo dela. Meu Deus, a gente não pode ter vergonha de nada, de nada. Assim, é claro que na maioria das vezes, esse preconceito, ele acaba chegando mais... naquela sigla PP lá no preto e pobre, né? Porque às vezes o cara tem dinheiro, é espírita, mas ele tem dinheiro, ele tem influência social, então ninguém fala.
A gente não é um país que é proibido você ter religião. E o que eu estou vendo hoje em dia é que não é proibido ter religião, é proibido ter só a religião negra. A religião evangélica, a católica sempre foi aceita, porque sempre foi a maioria. E aí tudo que vem do negro não pode umbanda, não pode kardecismo, não pode candomblé. E isso não pode, é uma frase que eu não... Antes me irritava, hoje em dia é uma frase que eu rebato. Bom, Tereza, para fechar com chave de ouro, começamos falando de Candeia, vamos terminar falando de Cartola. Por que regravar Cartola? Cantar Cartola hoje, eu acho um ato político incrível, acho muito bonito, porque o exemplo do Cartola é maravilhoso. O Cartola, ele vai contra esse papo de meritocracia, vai lá, se esforça. Se você não ganhou dinheiro, se você não subiu, é porque você não se esforçou. Mentira, o Cartola se esforçou pra caramba, sempre foi um compositor incrível, maravilhoso, tudo que ele fez é lindo. E o Cartola não tinha apoio da mídia, o Cartola não estava nos jornais, nas revistas, ele gravou o primeiro disco com quase 80 anos, sabe? Poderia ser uma pessoa... Imagina se esse homem morre com essas músicas todas na cabeça dele, gente, que ele não grava nada disso. O que a gente não ia perder, sabe? Você também me lembra a alvorada quando chega, iluminando os caminhos tão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de ir assim, vagando uma estrada perdida alvorada. E o morro para ele ali era tudo muito sagrado, a maneira com que ele descreve o amanhecer no morro, a maneira com que ele descreve a relação entre as pessoas, a amizade, até a desavença, como é que se resolve aquilo naquela comunidade. Eu acho o Cartola muito revolucionário, ele era... Nossa... Tereza, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer, você é um amor de pessoa, uma Obrigada. simpatia. Eu não posso perder a oportunidade de pedir para você cantar um pouquinho de Cartola pra gente. Você canta? Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, lindo demais isso.